Abacuque foi alguém que viveu uma experiência que foi um pouco triste, pesada, até que se transformasse em confiança e alegria. Inicialmente ele se queixa para Deus que Deus não o está ouvindo. Ele está perguntando para Deus: até quando, Senhor, o Senhor vai ficar sem ouvir e sem responder a minha oração? O fato é que a sua nação estava caracterizada por injustiça, o que não é muito diferente da nossa realidade hoje no nosso país. Então ele está clamando a Deus: Senhor, quando é que o Senhor intervirá e mudará essa história? Até que finalmente Deus responde a ele e faz uma promessa de uma intervenção, mas não é a resposta que Abacuque queria, porque Deus comunica a ele que um outro povo, os caldeus, os babilônios, eles viriam com um exército poderosíssimo e muito organizado que invadiria aquela terra. E Abacuque fala: não era isso que eu queria, não era essa a resposta que eu queria. Eu buscava uma outra resposta. Então a queixa inicial acaba se transformando em perplexidade, porque não é isso que ele queria de Deus. A ponto que ele diz para Deus: eu vou para a torre de vigia e vou lá ficar esperando, ver que resposta o Senhor vai dar. Bem, alguém que estava desanimado com a falta de resposta de Deus, de repente está mais desanimado e não consegue entender a resposta que Deus dá. Então, Deus diz para ele: Abacuque, o justo vive pela fé. Escreva isso em tábuas bem grandes, para que quem passe correndo possa ler. O justo vive pela fé. E aí Deus começa a mostrar para ele que ao longo da história, Deus interveio quando Ele quis. E em várias situações Ele interveio. Então o coração de Abacuque está sendo ventilado com a visão da história de Deus com o seu povo e a maneira como Ele agiu em favor do seu povo, algumas vezes em situações tão críticas, outras vezes em situações mais críticas ainda. Abacuque então ouve uma promessa de Deus: Abacuque, a terra vai se encher da glória de Deus. Você está vendo a injustiça. Você vai ver a violência com a invasão dos babilônios. Mas eu tenho uma promessa. Vai ter uma ocasião que toda a terra estará cheia da glória de Deus. Não vai ter espaço para injustiça, não vai ter espaço para violência. E quando Abacuque entende que Deus está no controle, ele tem o tempo de cada coisa para acontecer. Abacuque então diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. E ele começa a dizer: poderemos chegar numa crise tal que vai faltar comida, vai faltar fruta, vai faltar as sementes, os cereais, vai faltar carne, vai faltar o azeite, vai faltar o vinho. Ele diz assim: não tem problema. Ainda que falte tudo isso, eu me alegro no Senhor. E exulta em Deus. Por quê? Porque ele confiou e descansou que Deus estava no controle e que no tempo oportuno Deus estabelecerá a justiça. Alguém que saiu da desconfiança com Deus, do questionamento, passou pela reclamação, pela perplexidade, e de repente seu coração está cheio de confiança. O que aconteceu com esse homem? Na medida em que ele foi olhando para as Escrituras, seu coração foi refrigerado, foi enriquecido, foi motivado a que confiasse no Senhor, que é o soberano, que tem o controle sobre todas as coisas. E assim como Ele tem sobre toda a história, Ele tem o controle da sua vida. E é Ele quem pode dar uma condição de glória na sua existência. Aproveite, aproxime-se desse Deus, busque-o. É Ele quem dá sentido, é Ele quem fará toda a diferença na sua vida. Deus o abençoe.